Meus irmãos, Deus nos reúne para adorar o seu nome, pois Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e sustentador das nossas vidas. Deus nos reúne para que nós possamos confessar os nossos pecados, pois diante dele reconhecemos quão pecadores somos. E Deus nos reúne para falar ao nosso coração, falar aquilo que Ele tem para nos ensinar, aquilo que nós precisamos aprender para viver. Sua chance agora de ganhar a sua medalha de ouro. Vou fazer apenas uma pergunta, e eu tenho quase certeza que você acertará e seria digno de uma medalha de ouro. Qual o jogo, aplicativo, mais baixado, mais comentado, mais celebrado, mais adorado, mais jogado do dia 2 de agosto para cá? Pokémon GO. Esse mesmo. Na semana do lançamento eu perguntei para um jovem: e aí, em que consiste esse jogo? E ele falou para mim: pastor, é o seguinte, tem uma missão, trata-se de ir caminhando e encontrando os Pokémons. Ele usou a expressão resgatando. Você vai resgatando os Pokémons e aí você vai ficando mais forte até se tornar um mestre Pokémon. Aí depois eu conversei com outro jovem e falou assim: não é resgatando, você vai capturando. Você captura, ele fica sob o seu poder e você vai se tornando mais forte. E o objetivo é você se tornar, sim, um mestre Pokémon. Mas aí você vai ter um lugar lá que é... Me ajuda aí, vocês aí. Hã? Não, o Pokestop é onde vai ter... Não, o objetivo dele é ter o lugar de luta lá, como é que é o nome? Ginásio, isso, faltou o ginásio. Pois bem, vocês entenderam. E conversando com ele, ele falou assim: olha, o objetivo é, ele vai captando, vai andando, vai captando, vai capturando e quer ficar mais forte. E vai se tornar um mestre. E eu fiquei pensando naquilo, né? Como existem missões fúteis nesse mundo? Como existem missões sem sentido? Nada contra a diversão, nada contra o lazer. Mas, gente, convenhamos, a gente pode fazer, pode se divertir, e pode até se divertir com o Pokémon GO. Mas o que me preocupa é que certos jogos como esse, por exemplo, na minha avaliação, ele vai trazendo um certo emburrecimento para quem usa. E é muito perigoso isso. E por que que eu chamo a sua atenção para pensar sobre isso? Não vou trazer nenhuma orientação pastoral sobre o Pokémon GO hoje. Vou fazê-lo no domingo que vem. Mas, para chamar a sua atenção de que nós buscamos ter uma missão. Nós queremos ter algo para fazer, um objetivo a alcançar. Todos nós. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê de forma maravilhosa que Deus já tem algo preparado para mim e para você. E muitas dessas missões que vão surgindo, elas vão roubando de mim e de você o tempo com os nossos familiares, vão roubando de nós a alegria, vão roubando de nós tempo com Deus, vão roubando de nós o foco. Porque olha só, eu estava conversando com um brigadista essa semana também, e de repente vi uma pessoa no celular. Eu acho que não era um Pokémon GO não, mas estava lá. E aí, ele com um copinho de plástico, passou bem pertinho da pessoa e amassou. A pessoa levou um susto. Aí ele, calma, é só porque o copo amassou. E aí ele chegou perto de mim e falou assim: olha só o perigo, né? Se eu fosse maldoso, quisesse roubar o celular dela. E aí contou que ele viu, estava na parada, e um jovenzinho lá no Pokémon GO ia para um lado e procurava o Pokémon. E aí, de repente, vieram outros dois, numa bicicleta, pegaram o celular com os Pokémons GO e tudo e foram embora. Então a gente perde o foco, você fica concentrado naquilo e corre o risco de perder muito mais do que o foco. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Isaías, capítulo 6. Por 2 vezes eu já citei essa frase e vou citar novamente hoje. Quando nós, a igreja, estamos confusos sobre quem somos e a quem pertencemos, podemos nos tornar qualquer coisa e de qualquer um. Quando nós, a igreja, estamos confusos sobre quem somos e a quem pertencemos, podemos ser qualquer coisa e de qualquer um. E igreja sou eu e você, não apenas a
coletividade Igreja Presbiteriana de Brasília. No dia 31/7, eu trouxe uma mensagem com um resumo do que é a história de Deus, a história que Ele escreveu, da qual eu e você participamos, onde Deus criou todas as coisas no início harmoniosamente para viver com Ele, nesse relacionamento eterno, e por causa da rebelião do homem que se separou dele, Ele então começa a buscar de volta toda a sua criação, todo o ser humano, criado à sua imagem e semelhança, para estar restaurado com Ele de novo, nessa vida reconciliada, através da pessoa de Jesus Cristo. Na semana passada, eu falei que esse Deus, por causa desse propósito, é um Deus missionário. Ele vem até o nosso mundo, deixa toda a sua glória na pessoa de Jesus Cristo e vem através de mim e de você. Vem para dizer que a vida só tem sentido no relacionamento com Ele. É o Deus missionário que vem ao nosso mundo para redimir aqueles a quem Ele escolheu. E nós fomos salvos, redimidos por esse Deus, pelo nosso Deus, para adorá-lo, para engrandecê-lo e para testemunhar ao mundo quem Ele é. E cantamos isso em alguns dos cânticos nessa noite. Quem é a igreja? Por que existimos? E qual o propósito para a nossa vida? É o que nós estamos tentando responder. E nesse texto de Isaías 6, eu quero te convidar a pensar sobre o tema eu missionário. Eu missionário. Agora não é mais Deus, sou eu, o missionário. Eu vou pedir que você acompanhe a leitura do texto. Que você procure imaginar esse cenário que está aqui registrado pelo profeta. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, porque nós vamos caminhar nesse texto. O que nós estamos vendo aqui, meus queridos, é o encontro de Isaías com Deus, o encontro do profeta com Deus. E esse relato testemunha para nós uma adoração centrada no Santo, 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 no Deus Todo-Poderoso, no Senhor dos Exércitos. Leva o profeta a viver e a servir a Deus como resposta a esse encontro que ele teve com o Santo, Santo, Santo de Israel. E é olhando para esse texto que eu quero, junto com você, pensar sobre a nossa adoração e sobre a nossa missão. Acompanhe comigo, por favor. Primeiro ato da nossa mensagem: encontro. Há um encontro com Deus. Olha comigo os versos de 1 a 4. O que está acontecendo? Deus se revela a Isaías. Isaías diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Como é que de repente um homem vê o Deus Todo-Poderoso? Meus queridos, Isaías estava conversando com Deus. Isaías estava buscando o Senhor. E nesse momento de busca, de falar com Deus, ele tem essa visão. E ele tem esse encontro. E quem é esse Deus para Isaías? É um Deus distinto. É um Deus totalmente acima de tudo o que ele possa imaginar.
É um Deus que ele usa a expressão santo, santo, santo. É um Deus que é Senhor sobre todos os exércitos. É um Deus onde toda a terra está cheia de quem ele é. Ou seja, todo lugar que você olha, você tem condições de perceber alguma coisa desse Deus. E quando ele tem essa visão, ele fica prostrado e se adora, e adora esse Deus. A gente tem ouvido aí, nesses dias de Olimpíadas, né? Do Usain Bolt, do Phelps, são deuses, Deus da pista, Deus da piscina. E a gente se deslumbra diante da capacidade desses homens de correr tão veloz, de nadar tão veloz, e você fica assim, eu mal dou umas braçadas, mal nado, cachorrinho. E a gente fica deslumbrado diante da capacidade desses homens. E a gente é capaz de reverenciá-los. E tinha jogadoras do time de voleibol bicampeão olímpico correndo atrás do Bolt para tirar foto com ele. E é interessante isso, porque quando a gente olha para esse texto, o que Isaías está mostrando para a gente é: esse aqui é o único que deve ser adorado, porque ele é totalmente diferente de tudo que você possa imaginar. Ele está completamente em outra dimensão, no entanto, está completamente na minha presença aqui, diante de mim, se revelando a mim. E aí, Isaías mostra para mim e para você que na intimidade com Deus, nós vamos perceber toda a sua majestade, toda a sua glória, todo o seu poder, toda a sua graça, toda a sua misericórdia, tudo aquilo que Ele é, toda a sua soberania. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que me ouve nessa noite, a minha maior necessidade, a sua maior necessidade é ver Jesus Cristo, é ver o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e ver o Espírito Santo, a Trindade Santa, ver o Deus soberano da Bíblia, como de fato Ele é. E isso só é possível se eu e você estivermos diante da palavra dEle, da Bíblia Sagrada. Aquilo que Deus é, está revelado na palavra de Deus. A sua glória é o seu caráter revelado a mim e a você. E essa é a minha maior necessidade, a sua maior necessidade. Assim como Isaías está adorando o Deus, Senhor dos exércitos, eu e você fomos lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo para adorá-lo com tudo que somos, como cantamos, e por tudo que Ele é. Agora, talvez você pergunte o que é adoração. Adoração a Deus, ela vai se dar quando a minha compreensão de sua santidade encher o meu coração. Pois diante de Deus, eu vou ver quão pequenininho eu sou, quão miserável eu sou e quão agraciado eu sou. É aí que começa a adoração. É quando eu vejo quem eu sou, ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de gente de impuros lábios. Estou perdido diante desse Deus Santo. Quando eu olho para mim e vejo quão miserável sou, aí eu me deparo com um Deus Santo que veio a esse mundo para me salvar. É aí que começa a adoração. É quando eu começo a reconhecer quem é esse Deus. A adoração na Bíblia tem alguns sentidos que é bom para a gente encher, né, abranger bem essa amplitude de adoração. Por exemplo, abra comigo lá em Mateus capítulo 4, rapidinho. Mateus capítulo 4. Jesus Cristo está enfrentando a tentação no deserto. O Espírito Santo levou Jesus Cristo para o deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de 40 dias no deserto, o diabo vem até Jesus e conversa com ele. Agora veja comigo o verso de número 9, o terceiro nível. Você está condenado à morte porque você cometeu um crime que a pena é a morte. Você já recorreu a todas as instâncias possíveis, mas você é condenado à morte. Não tem outra solução. Não tem juiz para corromper. Não tem sistema para subornar. Você só tem que esperar a morte. E o dia está se aproximando. É só esperar morrer. De repente, alguém chega para você e fala assim: você está livre. Você, como assim? Você está livre. Pode ir embora. Mas como assim?
alguém assumiu o seu lugar. Alguém vai morrer no seu lugar. O que você diria para essa pessoa? O nível de gratidão seria o mesmo? Não. Pois foi exatamente isso que Jesus Cristo fez por você. Foi exatamente o que Jesus fez. Ele assumiu o seu lugar para que você não morresse eternamente. Paulo vai dizer aos Gálatas: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Meus irmãos, isso faria diferença no seu jeito de viver? Isso impactaria a sua vida de forma que te levaria a dar uma resposta diferente para a sua existência? Eu creio que sim, porque foi isso que aconteceu com Isaías. A resposta dele foi: Senhor, a minha vida agora é tua, porque o Senhor a conquistou para si. O Senhor me fez santo. A minha vida é tua. Esse nível de gratidão, ele deve estar constantemente na minha e na sua vida. Eu e você, que cremos em Jesus e que entregamos a nossa vida a Ele como nosso Senhor e Salvador. Todos os dias é o que nós chamamos de pregar o Evangelho para nós todos os dias. Eu e você precisamos pregar essas verdades do Evangelho todos os dias. Todos os dias. Para que o nosso coração sempre seja cheio desse nível mais alto de gratidão a Deus. Meus irmãos, o propósito da redenção de Deus, então, na minha vida e na sua, é criar um povo que o adora, mas criar um povo que o proclama. Deus nos chama para continuamente estarmos na sua presença, cantando, louvando, proclamando quem Ele é, vivendo do jeito que Ele é. A adoração é central na identidade do povo de Deus. Nós somos um povo chamado a adorar. E adorar é render-se diante desse Deus e proclamar ao mundo quem é esse Deus. Isso é adorar. Olha só. Primeira parte. Pai ao Senhor, bendizei o seu santo nome. Proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações, entre todos os povos as suas maravilhas. Muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Ele está falando da nossa missão. Tornar Deus conhecido em toda a terra. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória. Mostrar para o mundo quem Ele é. Agora a segunda parte. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas oferendas e entrai nos seus atos. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras, dizei entre as nações, reina o Senhor. Adoração. Veja, Deus nos chama como povo da adoração, para que através da nossa adoração, Ele seja conhecido em toda a terra, e em toda a terra possa a gente adorá-lo. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo. E é para isso que Isaías disse sim. Eis-me aqui. Eu quero adorá-lo, porque Tu és santo, e quero proclamá-lo, para que outros também digam: Tu és santo. Deus te chamou, meu irmão, minha irmã, para isso. John Piper afirma o seguinte: missão não é o objetivo final da igreja. Missão não é o objetivo final da igreja. Adoração é. Missões existe porque falta adoração. A adoração é o combustível e o alvo de missões. Porque o nosso objetivo é levar as pessoas a adorarem a Deus. Por isso que a adoração é o nosso alvo, é levar as pessoas a adorarem a Deus. É o alvo de missões, porque em missões simplesmente almejamos trazer as nações ao ardente deleite da glória de Deus. Mas a adoração também é o combustível para missões. Não se pode recomendar o que não se aprecia. É porque eu adoro, reconhecendo quem Deus é, que eu posso contar para o mundo quem Ele é. Missões começa e termina
em adoração. Essa realidade de Isaías é a sua realidade? Você teve já um encontro com o Santo Deus? Esse encontro impactou a sua vida de tal forma que você reconheceu a sua graça e se entregou a Ele, dando a resposta: eis-me aqui, eu quero viver para Ti, eu quero adorar o Teu santo nome, e eu quero ir pelas nações, por onde o Senhor me levar, eu quero mostrar ao mundo quem o Senhor é, a Tua grandeza, a Tua santidade, a Tua majestade. O Senhor é o Senhor dos exércitos, o Senhor está no alto e sublime trono, eu quero mostrar que o Senhor reina sobre tudo e todos, Tu és o dono da história. Essa é a sua realidade? Meus irmãos, esse convite é para todos. Esse convite é para todos. Você já parou para pensar que Deus não poupou anjos? Deus não poupou anjos quando eles pecaram contra Deus. Os guardou para o inferno. Segunda carta que Pedro escreve, no capítulo 2, verso 4, ele diz: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os ao inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Se Deus fez isso com anjo, Ele fez com anjo, você acha que Ele não faria com você? Agora, Ele não fez por causa do seu amor e do seu propósito em de fazê-lo se tornar conhecido em toda a terra através de você. Você, um missionário. Você, uma missionária. Deus poderia ter feito o mesmo comigo e com você, mas Ele não fez. Para que Ele não fizesse a mesma coisa comigo e com você, que Ele fez com os anjos, Jesus entrou na história. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Glórias a Jesus Cristo. Ele assumiu o meu e o seu lugar. Somos convidados diariamente ao arrependimento para abandonarmos toda e qualquer idolatria, que é colocar toda e qualquer coisa no lugar de Deus na nossa vida. E a entregarmos a nossa vida ao Senhor, reconhecendo e nos submetendo, nos rendendo a Ele, para servi-lo de todo o nosso coração, unido um com o outro, unidos uns com os outros, para proclamar ao mundo quem Ele é. Quem Ele é. Igreja Presbiteriana de Brasília. A adoração é nossa vocação mais importante, porque se adorarmos a Deus, como Isaías nos ensina aqui, Ele será conhecido através das nossas vidas. E aí outras pessoas poderão adorá-lo como nós o adoramos, porque reconhecerão quão pecadores são e quão agraciados foram do amor do Senhor. Jesus Cristo viveu assim. Jesus Cristo viveu adorando o Pai e servindo em missão o Pai. Ele declarou: aquele que me enviou está comigo e não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Isso é adoração. João 8, 29. Eu te glorifiquei na terra, Pai, consumando a obra que me confiaste para fazer. Que obra é essa, meus irmãos? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Isso é missão. Jesus proclamou ao mundo quem é o Deus vivo. Tornar Deus conhecido para ser adorado através da fé e da vida em Jesus Cristo. Foi o que aconteceu comigo. Foi o que deve acontecer com você. Eu e você somos missionários. A pergunta que não quer calar: qual a sua resposta ao encontro e ao impacto? Qual a sua resposta? Meus irmãos, muito melhor do que sair por aí procurando Pokémon é sair por aí procurando perdidos que carecem desesperadamente de conhecer Jesus Cristo. E aí você vai levá-los para serem capturados pela graça de Deus. E no caminhar com esse Deus, vão sendo transformados
à imagem e semelhança do Mestre dos Mestres. Eu e você somos missionários. Eu te convido a fechar os seus olhos. Nós vamos ouvir uma música e talvez você conheça essa música e você pode cantar essa música. É uma música que nos convida à entrega. E esse é o convite de Deus para mim e para você nessa noite. Entregar a nossa vida a Ele. Se você está aqui nessa noite e você ainda não teve um encontro com o Deus Santo, 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 o Deus que entregou o seu próprio Filho na cruz para morrer no seu lugar, pagando pelos seus pecados, pecados esses contra um Deus Santo que te dá a condenação eterna, a sentença é a morte. Se você não teve esse encontro com Deus, o convite é: entregue a sua vida a Deus agora. Deixe Ele conduzir a sua vida. Reconheça que você tem sido rebelde e andado distante de Deus, sendo o seu próprio Deus. Abandone a idolatria do eu e se entregue a Deus Santo. E deixe Ele cuidar da sua vida. Porque Jesus te chama, te convida a isso. Mas talvez você está aqui nessa noite e você já entregou a sua vida ao Senhor. E o convite nessa noite é uma entrega para servi-lo de todo o seu coração com seus dons e talentos. É você viver para Ele, não para si. Mesmo sendo lavado e remido do sangue do Cordeiro, talvez você esteja vivendo apenas para você, para os seus propósitos, e não dizendo: Senhor, eis-me aqui, envia-me por onde o Senhor quer. E esse chamado não é para ser missionário transcultural e ser enviado para o outro lado da terra. Esse chamado é para você proclamar Deus através da adoração que você serve a Ele, onde você está. Se Deus tocar no seu coração, enquanto cantamos essa música, vem aqui à frente que nós vamos orar juntos. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti